Mudou tudo no Vasco. Diretoria mira primeiro reforço para 2026. Vai parar o Rio de Janeiro. Fala, galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esporte. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo notícias, novidades, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, como sempre, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, obrigado também pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações do legítimo clube do povo. Uma excelente semana, falar sobre uma situação para, com certeza, movimentar e parar o Rio de Janeiro, porque não é simplesmente um jogo, é uma final. Domingo, o Rio de Janeiro vai parar. E a informação que nós temos é que os ingressos estão esgotados. E aquilo, torcedor cruzmaltino, aquele movimento raiz, bandeira no carro, parar a esquina, fechar os bares e colocar ali a bandeira do Vasco, aquela televisão, acompanhar quem não for a São Januário, quem não for a Barreira, movimentar, coloca a bandeira do Vascão na janela da sua casa, coloca a bandeira do Vascão ali atrás, ali do seu carro, enfim, vamos parar o Rio de Janeiro. Domingo é para parar a cidade e comemorar, é clima de final, e eu sei que a torcida cruzmaltina tem esse poder, tem essa força, é ir para São Januário. Quem for para São Januário, quem não conseguir ingresso, for acompanhar da Barreira do Vasco, for acompanhar lá do Candinho, enfim, domingo é parar o Rio de Janeiro e buscar mais 3 pontos, Vasco podendo chegar a 45 pontos na tabela, ultrapassar o Fluminense, a ver o resultado de amanhã contra, salvo engano, o Juventude, e ir para cima, força máxima, força completa, porque esse resultado aliás, Juventude não, amanhã o Fluminense enfrenta o Ceará, jogo atrasado. Então, com certeza, o torcedor cruzmaltino secar para poder ultrapassar o Fluminense, se afastar do São Paulo, e no próximo jogo, o Vasco encara o Botafogo, numa disputa direta, mais uma partida de 6 pontos para se aproximar do G6. Então, domingo é clima de final. Ingressos esgotados, quero falar sobre situação que mudou tudo no Vasco, tá? Mudou, porque é o seguinte, a reunião do Conselho Consultivo, inclusive, estaríamos hoje na Prefeitura do Rio de Janeiro. A reunião seria por volta das 11 horas da manhã, com o Conselho Consultivo, com o vice-presidente do Vasco, com Renato Brito, com o vereador também, Pedro Duarte. Porém, a reunião foi adiada para o próximo dia 6 de novembro, às 3 horas da tarde, na Prefeitura do Rio de Janeiro. Essa reunião do Conselho Consultivo, ela, obviamente, teríamos acesso ao final para conversar com as pessoas ligadas à reunião, porém, ela visa as melhorias no entorno de São Januário. Inclusive, o vereador Pedro Duarte, ele tem um projeto ligando o VLT, né, que é basicamente o transporte vindo do BRT, da Avenida Brasil, o BRT Vasco da Gama, em direção de São Januário, para facilitar os acessos, para facilitar a logística do torcedor no período, né, no momento ali da reforma e ampliação de São Januário. Quando tiver tudo prontinho, o torcedor tem facilitar ali o acesso. Então, muito legal esse projeto. E aí a reunião vai ser em dia 6 de novembro, teremos mais informações, como é que está o andamento, sobre a venda do potencial construtivo, como é que está todos os objetivos para o início da obra. Bom, mudando aqui, falar sobre a programação. Jogadores teve a folga nessa segunda-feira, terça-feira, o retorno aos treinamentos, quarta-feira, quinta
sexta e sábado, visando o jogo de domingo. Então, mais aí do que merecido, essa folga importante para os jogadores. E aí, mudando aqui de assunto, vamos falar sobre o projeto 2026, o planejamento 2026. O objetivo é a classificação para a Libertadores da América, seja uma pré ou direto para a fase de grupos. É claro que para a fase de grupos você tem que garantir uma vaga direta no G4, a princípio. E, obviamente, está disputando ali Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Mas o Brasileirão pode virar um G8, né? Você pode se classificar também direto pelo G6. Então, o objetivo do Vasco agora, com pés no chão, é o G6. É buscar ali tirar essa vaga ali dos adversários. E, com isso, entra o planejamento. E eu vejo que crucial é o Vasco ter um bom meio-campo. Já tem o Coutinho, já tem o Cauã Barros, tem ali como opções o Tietê, o Hugo Moura, o Paulinho, tem o Matheus Carvalho, tem o Matheus França também, que tem entrado muito bem na segunda etapa, tem o Thiago Mendes, mas o incansável trabalhador Admar Lopes já também nos bastidores e informação dos amigos do canal Na Torcida Vascaínos, inclusive na torcida, vale lembrar que falou da contratação do Thiago Mendes, falou da contratação do Andrés Gomes, um dos primeiros canais a trazer essa informação na última janela. Então, a confirmação sobre o Jefferson Lerma no Vasco, trazendo aqui um detalhe, jogador de seleção titular da Colômbia. A informação é o seguinte: o Vasco sonda volante da seleção colombiana para ser o primeiro reforço de 2026. O Vasco já iniciou o planejamento, está de olho em reforço de peso. Nome da vez é Jefferson Lerma, volante do Crystal Palace, titular da seleção da Colômbia, 31 anos. Lerma é visto como uma oportunidade no mercado. Poderia chegar para dar força ao meio-campo do Vasco, já visando a competição internacional. É claro que, para o técnico Fernando Diniz, não é interessante um plantel muito cheio, principalmente com muitas opções. Porém, é interessante você ter jogador bom no Vasco. É interessante. É importante você ter o melhor meio de campo na criação, você ter outras opções, até porque vai ser um ano cheio, gente. Vai ser um ano muito cheio. O 2026 vai passar muito rápido. Não só pelos eventos fora, né, de futebol, né, mas também pela questão da Copa, questão da Copa do Brasil e do Brasileirão começar mais cedo. Janeiro já começa com tudo, então tá certíssimo, não pode perder tempo. Não dá mais para ter aquele pensamento de consertar o carro com ele andando, de trocar o pneu com ele andando. O Admar, nesse ponto, mais uma vez, sendo visionário, já vai conversando ali entre linhas, já vai sondando, já vai vendo as opções, se vai vir por empréstimo, se vai vir por uma compra. Então o Vasco já está trabalhando, tendo novidades, com certeza vamos trazer para você. Quero mais uma vez aqui parabenizar o Verratti, são motivos, né, para comemorar. O Verratti ontem nos bastidores, se você não foi lá na Vasco TV acompanhar os bastidores, está vivendo errado, porque os bastidores, ontem chegando na estrada ali, voltando de Bragança, saiu os bastidores e eu acompanhei, né, já era noite, né, estava chegando, já nem na estrada, estava aqui já no Rio, chegando, acompanhando ali os bastidores. O Verratti falou, entrar no jogo como se fosse uma final. Então o Verratti, ali com a palavra de capitão, passou a visão. E o Verratti, no momento, ele é o atacante com mais participações em gols em 2025, 28 participações em 53 jogos. O Flaco Lopes, 28 em 55, Caio Jorge, 27 em 38, Pedro, 22 em 37, William José, 22 em 53. Então, o Verratti tem que realmente desfrutar desse momento, volta por cima, claro, dando mais uma opção para o Diniz no domingo, né? Claro que eu tenho visto muita gente em relação a isso, quero saber a sua opinião, torcedor. Ataque titular do Vasco, Nuno, Andrés e Ryan, e a opção no segundo tempo seria o Verratti. Coloca aqui nos comentários qual seria o seu time ideal
para domingo contra o São Paulo. E são dados realmente para comemorar, né? Esse jogo contra o Bragantino culminou no Vasco marcar, né, 3 gols, não ser chegar no terceiro, mais um jogo sem levar gols, a 4ª vitória consecutiva, a 5ª vitória fora de casa. O GB, que vem basicamente sendo muito bem lapidado pelo técnico Fernando Diniz, é bem posicionado na hora do passe do Andrés Gomes, é mais uma situação para se comemorar. O Verratti fazendo 2 gols, cada detalhe, né? Cada detalhe. O Vasco não ganhava do Bragantino como visitante desde 2016, né? Então, basicamente, o Vasco quebrando tabus e, consequentemente, demitindo mais um treinador. Fernando Seabra foi demitido, o Bragantino som do Roger Machado deve definir hoje um novo técnico. O Santos acabou o Vasco demitindo Kleber Xavier. No 3-1 contra o São Paulo demitiu o Luiz Ubeldia. Enfim, Vasco sendo aí um pesadelo para os treinadores. Galera, eu vou ficando por aqui. BTB Esportes em todos os lugares. À tarde eu volto, mais tarde eu volto com mais informações. Um abraço, saudações vascaínas.